Bom dia, sexto ano, tudo bem? E aí, corrigiram as atividades, acertaram tudo? Muito bem! Hoje nós começaremos o capítulo 5. Esse capítulo 5 eu dividi ele em duas etapas. Então, vai uma aula hoje, dia 23, e vai uma aula dia 30, fechando esse capítulo, tá bom? Vamos continuar fazendo o acompanhamento no livro. Então, aqui no material que eu te mandei, presta atenção na tia. Eu te mandei um material complementar. Após a aula, você leia ele para complementar o conteúdo, o fechamento. Você vai ver lá no finalzinho, vem aqui pedindo para você fazer o resumo da página 86 e 87, que é onde fala dos tipos de clima do mundo, certo? Então, vamos. Olha o título. Clima e dinâmica dos rios. Sim, na primeira página, eu grifei aí, gostaria que vocês grifassem no seu livro. No primeiro parágrafo vem falando assim: muitas de nossas atividades cotidianas estão relacionadas ao clima e ao tempo atmosférico. Coloquei até intestino. Por quê, gente? Se está chovendo, você tem que colocar um guarda-chuva, você tem que pegar uma capa de chuva. Como está frio esses dias, quando você vai sair, você tem que pegar um casaco, não é mesmo? E eu sempre falei com vocês, aprendam quando estiver falando, a previsão do tempo já acompanhe para vocês identificarem os estados, que aí você consegue fazer duas coisas. Sim, o clima, ele é determinante para nós nos prepararmos antes de sairmos de casa. Isso eu tô falando coisa básica, mas tem profissões que dependem disso. Um agricultor, se ele não tem o sistema de irrigação, ele não pode ir plantando na época da seca, você concorda? Não vai chover, não vai nascer, certo? Esse é um exemplo. Aí aqui, ó, na página 80, inclusive vem falando aqui para vocês o seguinte: a tia grifou. Lá no início, é muito comum as pessoas procurarem a previsão do tempo antes de sair de casa, assistindo telejornais, então grifem aí até o ponto. Antigamente era mais na TV, mas hoje não, você vai lá no seu celular, ou quem não vai olhar no celular, vê na internet a previsão do tempo. Aí depois vem falando aqui, ó, os boletins meteorológicos informam como está o tempo atmosférico, que expressa as condições climáticas locais. Quando a gente fala assim, o tempo atmosférico, porque se você olhar, nós estamos no clima tropical, certo? Começou a vigorar o inverno dia 20, mas nós não estamos tão frio assim, que nós já enfrentamos uma semana com mais baixa temperatura. Então, quando a gente fala clima atmosférico, é naquela região, por esses dias, não por tempo maior, de 15, 20 dias, não, mas previsto por essa semana. Aí aqui, inclusive, é um textinho, depois nós vamos trabalhar as atividades em um outro momento, que vem falando, inclusive, isso. Olha, os pequenos agricultores que plantam para sua subsistência, tomando os raios ultravioletas, que nós sabemos são prejudiciais para a pele. Lá na página 81, eu coloquei aqui, isso é muito importante, presta atenção. Tempo e clima não são sinônimos. O clima tem uma duração diferente, pois expressa o padrão das condições atmosféricas de uma área ao longo de vários anos. Eu falo para vocês, né? Eu falo demais, então eu já falei sobre isso aqui. O clima é o geral. E já o tempo atmosférico a gente fala por curto tempo, podendo ser de 15, 20 dias. E o clima já é o quê? É observação em um longo prazo, 2, 3 anos, certo? Aí nós temos aqui, ó, os fatores do clima, gente. O que influencia o clima? Preste atenção. O clima é resultado da combinação de alguns
aspectos. Lá aqui, ó, os fatores do clima. Eu grifei ele quase todo, mas eu coloquei até relevo. Por quê? A pressão atmosférica, a temperatura, a umidade, os ventos, o deslocamento de massas, tudo influencia o clima. Sim, inclusive nós falamos, eu acabei de falar com vocês agora mesmo, aquela semana mais fria. O que foi aqui? Massas que vieram do polo, passando pela região sudeste, já chegando lá no norte com menos intensidade. Aí depois vem falando cada item, gente. Umidade é o quê? É a quantidade de água na atmosfera, pressão atmosférica e temperatura. O que significa? Quanto mais alto, mais baixa a temperatura. Por isso que nos picos das montanhas sempre você vai encontrar neve. Aí depois, lá na página 82, isso a tia grifou. E eu gostaria que você também fizesse algumas observações, coisa pequena, igual eu tô te passando. Deslocamentos de massas de ar. O que significa? Se ela sai de um lugar quente e se direciona para um lugar onde que está mais frio, vai ter um choque de temperatura, concorda? E isso influencia o clima local. A posição geográfica e o relevo. Vamos voltar lá nos paralelos. Os estados brasileiros que estão próximos à linha do Equador são estados com temperaturas mais elevadas, devido ao quê? A sua posição geográfica. O relevo, acabei de falar agora mesmo das montanhas. Uma cidade, quanto mais alta ela fica em relação ao nível do mar, a temperatura dela tende a ser mais baixa que nas outras regiões. Por quê? Aí nós temos a pressão atmosférica, certo? Correntes marítimas. Lá na página 84, gente, vocês vão ver aí, inclusive vem um mapinha, o que está de azul são as correntes frias e as que estão de vermelho são as correntes quentes. Não são difíceis de identificar. Por quê? Normalmente essas correntes frias, elas estão mais próximas dos polos. Chegando, sim, você vai ver próximo ao paralelo da linha do Equador, mas ela não chega até aí. Observem para vocês verem. Aí nós temos a continentalidade e a maritimidade. Influencia muito devido os ventos, as massas de ar que estão em cima do oceano e vêm para o continente. Olha, eu gostaria que vocês observassem, lessem, porque aqui é tudo importante nesses tipos de nuvens. Tipo de nuvens, lá na página 85. Não irei falar, porque aí o vídeo vai ficar muito grande, mas aqui, ó, pelo desenho você vai saber identificar com facilidade. Aí, o que eu pedi pra vocês, gente? Você vai fazer pra mim isso. Lá na página 86 e 87, o livro trouxe algumas características climáticas do mundo. Sim! Então, nós temos vários tipos de clima. E o primeiro aqui é o clima tropical. Clima tropical do nosso país, né? Então, assim, os tópicos são pequenos. Eu deixei esse pedacinho para vocês. Então, o que vai ser a nossa tarefa hoje? Você vai ler cada tópicozinho desse e fazer um resuminho para a tia. De cada tipo de clima que existe no mundo. Certo? Eu acho que eu falei meio que rápido. Mas caso vocês tenham dificuldade sobre entender essa matéria, manda mensagem que eu ajudo vocês, tá? Eu tô até achando que tá fácil demais,
Por isso que esse capítulo eu dividi em dois, até mesmo, em duas partes. Até mesmo vocês vão ver que a matéria desliga um pouco. Que aí depois nós vamos falar dos climas e a sociedade, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Super beijo, galerinha!